Sejam bem-vindos ao segundo episódio do MancusiCast. Esse episódio é especial para o Dia das Mães. Aquela mãe que se acha invisível, mãe atípica. E hoje eu vou trazer para vocês Larissa, mãe do Theo Senna, e vocês vão conhecer a história, e uma história que só aconteceu uma vez no mundo inteiro. Então fica até o final. Antes de você ficar até o final, curta, comenta e compartilha esse vídeo. Com vocês, Larissa Senna. Oi. Oi. Tudo bem? Oi. Tá nervosa? Tô. Muito? Muito. Larissa, eu ouvi uma frase hoje cedo que foi assim: eu me sinto uma mãe invisível. Uhum. Quando você ouve isso te afeta? Isso te acolhe? Ou isso gera uma empatia e você sentiu isso em algum momento? Sim, acho que toda mãe atípica se sente assim em algum momento ou o tempo inteiro, né? Porque a gente não é visto, a gente não é lembrado e a gente é esquecida, né? Em casa, principalmente, geralmente as mães que abrem mão da carreira, da vida, para ficar cuidando do filho. Então, é o tempo inteiro, na verdade, né? Porque a gente, ainda mais para mim, foi uma virada de chave muito grande de uma pessoa independente que saía, que não tinha responsabilidade com nada, assim, né? De filho, principalmente. E eu podia sair e livre, não tinha que dar satisfação para ninguém, sair a hora que eu queria, fazer o que eu queria, para ficar trancado dentro de casa. Então, assim, é muito difícil. Acho que foi uma das piores coisas, além do diagnóstico que aconteceu comigo, foi trancar em casa. Se sentir presa dentro da própria casa. O tempo todo. Que é isso, porque hoje para eu sair, eu tenho que ter alguém na minha casa. E aí para ter alguém na minha casa, eu tenho que justificar por que eu preciso daquela pessoa na minha casa. Então assim, o tempo todo dando satisfação. Satisfação, e aí que horas você vai, que horas você volta, vai fazer o quê? E naquela correria de ir e voltar, naquele tempo que eu tenho, é horrível. Então eu fiquei muito tempo fazendo tudo dentro de casa. Até coisas básicas de mulher, fazer a unha, uma depilação dentro de casa, porque a pessoa ia lá na minha casa pra não ter que me preocupar em ter que sair, entendeu? Pra não pedir ajuda Pra também. não pedir ajuda também. Porque hoje você tá gravando um podcast, a sua mãe tá na sua casa tá acompanhando a técnica. Mas é aquilo, né? Por isso que E você já falou, tava chegando? você pode vir mais cedo? Eu falei, não, ela vai me matar se eu pedir pra ela vir 1 hora mais cedo, porque ela já estava brigando comigo de ter que chegar na minha casa às 7 horas da manhã. Então, assim, acho que pra mim é a pior parte, assim, tipo, tirando o diagnóstico, obviamente, né? Essa parte. Você sente falta de uma rede de apoio? Sim. Que não precisa ficar dando satisfação? Sim. Que fala assim, poxa, eu entendo, eu não preciso perguntar que horas ela vem. Puxa. Que foi uma das metas também pós-casa, que eu falei pro Marcos. É pagar alguém pra ficar em casa. Uma cuidadora. A parte pra você ter uma vida. Entre aspas. Sim. É a minha meta. O Theo faz 5 anos agora? Faz 5 anos. Que data? Julho, 7. Dia 7 de julho? 7 de julho. Vamos voltar para 1 ano de idade? Você topa? Top. Foi quando você descobriu ou foi antes? Meses, ele tinha 3 meses com o diagnóstico dele. 3 meses? 3 meses. Como que foi? Foi em outubro de 21. Que saiu o diagnóstico fechado, com o resultado do exame. Já saiu fechado? Isso, mas eu desconfiava que ele tinha alguma coisa errada a partir dos 2 meses. A mãe, hein, gente? A mãe sempre tem a intuição. Não tinha como. Ele era muito hipotônico, muito hipotônico. E aí eu falava pra pediatra, ele era muito molinho. Ela, não, mas ele é recém-nascido. Eu falei, não, mas tem diferença entre um recém-nascido e uma criança hipotônica. São duas coisas distintas. Totalmente diferente. Eu tinha acabado de ter meu sobrinho tinha 4 meses. Não, quando eu engravidei, meu sobrinho tinha 4 meses. Então eu cuidei do meu sobrinho por 4 meses. Eu sabia o que era uma criança recém-nascida e uma criança hipotônica. Aí eu falei, não, ele é muito molinho, muito molinho, muito molinho. E aí ele tinha um galinho assim na cabeça, né? Sim. E ele nunca tinha caído. Então, na verdade, ela me indicou o neuro por conta do negocinho na cabeça e falava pra mim que era normal, que ele era recém-nascido. Eu falei, não, não é. Ele é muito molinho. Tipo, você pega a criança assim, é muito diferente. Não sustentava o pescoço dele ficava caído. E aí, com 2 para 3 meses, ele também não ganhou peso. Aí foi quando ela falou, então, volta aqui com 15 dias. Porque ele já chorava muito pra mamar. Era todo um processo. O Marcos tinha que dar uma volta com ele pra acalmar ele, pra ele vir pro peito. E ainda assim, ele chorava muito pra mamar. Então, ele já não tinha força, né? Mas... Só os sinais ali. Só os sinais. Só os sinais. E aí, ele engasgou um domingo. Aí, na segunda, eu tive a consulta com o neuro. Na terça, ele acordou estranho do cochilo. Não sei explicar também, mas é isso. Ele tava muito friozinho e acordou tendo
chorinho diferente dele, assim. Eu falei, tá estranho, ele tá estranho, eu vou levar ele no médico. Aí teve a pneumonia broncoaspirativa e depois disso a gente não saiu mais. Ficou quanto tempo internado? 3 meses. 3 meses. Então, na verdade, a pediatra achava que estava dentro do contexto da idade e... A pediatra que acompanhava ele, né? No particular. Exato. Isso. Aí saiu um galinho na cabeça, vou marcar um neuro. Aí ela me pediu um raio-x, aí o raio-x não deu nada, e aí eu continuei falando, ele tá molinho. Aí ela falou, não, mas é normal, mas eu vou te encaminhar pro neuro, que aí ele já olha essa questão da cabeça e já te tranquiliza em relação a essa questão. Eu falei, tá bom. Aí eu consegui marcar, isso foi em setembro, mas final de agosto, setembro, eu consegui marcar só pra outubro. Nesse meio tempo, eu fui levar ele no posto de saúde para ele tomar a vacina de 2 meses. Aí lá no posto de saúde ele estava meio gripadinho, a enfermeira falou assim, eu não sei se eu posso vaciná-lo desse jeito. Você se importa de passar com o médico daqui? Eu falei, não, porque eu sei que ele faz acompanhamento particular. Eu falei, não, eu passo, não tem problema. E aí o médico do posto de saúde lá em Jundiaí falou, ele é muito hipotônico, ele não tem reflexo disso, daquilo, você precisa marcar um neuro urgente. Eu falei, não, tá marcado, doutor, é que eu consegui só pra longe, porque realmente eu acho que ele é muito molinho e tal. Aí ele falou, não, tem que ir, mas ele não soube dizer o que era. Me liberou pra tomar a vacina e eu fui pra casa. Aí, como ele me deu esse alerta, que já confirmou, ficou, na verdade, o que eu já tinha, aí eu comecei a procurar outros. Eu falei, não vou esperar, vou procurar. Aí eu consegui ir lá em Jundiaí um pouquinho antes. Aí a médica realmente falou que ele é muito hipotônico, me encaminhou já pra físio, mas ela pediu uma tomografia, não sabia dizer o que era. Ela falou que podia ser um monte de coisa. Aí, nesse meio tempo, eu fiz o exame que ela pediu, já tinha começado a fazer a fisioterapia, e chegou o dia da consulta que eu tinha marcado em outubro. Aí, com esse médico, eu levei tudo que eu já tinha. Aí eu levei os exames que eu já tinha feito. Dossiê pronto. O dossiê pronto. Aí ele leu todo o dossiê e ele falou, olha, olhando assim, não parece que ele tem nada. Eu vou examinar ele. Aí ele examinou, ele já ficou quieto. Aí sentou no computador, começou a mexer. Eu falei, meu Deus, eu sozinha. O Marcos não tinha ido comigo. Aí ele começou a falar, aí ficou quieto. Aí ele falou, olha, imprimiu um monte de coisa, entregou e falou assim, preciso que você faça isso aqui urgente, esses exames urgentes. Se você tiver alguma dificuldade de marcar, você me procura, me deu o número pessoal dele e falou assim, como você é de Jundiaí, eu consigo encaixar você num negócio que tem em Campinas, não sei se era tipo uma faculdade, né, que faz alguma coisa aqui em Campinas, pra gente fazer isso urgente. Unicamp. Isso. Unicamp. Aí eu falei, tá, mas o que é? O que você desconfia que é? Ele falou, eu acho que é uma doença rara, grave e que não tem cura. Obrigado, doutor. Toma uma porrada na cara. Toma. Foi assim. Aí ele não falou o que era. E aí eu fui pra casa da minha mãe, porque eu morava em Jundiaí. Eu sozinha, com um bebê de 2 meses e meio no carro. Aí eu falei assim, tá. Aí eu liguei pro Marcos. Falei, olha, eu não tenho condições de voltar. Caraca. Não tenho. Aí ele, por quê? Eu expliquei e tal. Aí eu fiquei na casa da minha mãe. Aí eu falei que ia chorar. Nossa, gente, ela falou que ia chorar, eu não achei que era. Aí ele, na época, eu acho que a gente já tinha oficina. Porque ele sempre trabalhou na oficina lá em Jundiaí, mas era do tio dele. Mas eu acho que nessa época ele já tinha comprado do tio dele, né? A oficina, então já era nossa. Aí ele veio, tinha um pessoal que morava em Barueri ainda, então ele veio com o pessoal. E aí ele voltou dirigindo. E aí no outro dia foi quando aconteceu isso, que ele acordou estranho, levei ele no pronto-socorro e ele tinha tido uma pneumonia broncoaspirativa. Aí no hospital, em Jundiaí, transferiram a gente para Osasco, porque não tinha leito em Jundiaí. E aí eu falando desesperada, falei, gente, eu preciso ir embora, preciso fazer esses exames. E aí dentro do hospital eu comecei a marcar os exames. Dentro do hospital. E aí um exame que ele tinha que fazer, a médica falou assim, olha, esse pedido tá errado, eu preciso que você peça pro médico refazer. Aí eu pedi pro médico refazer. Aí nesse pedido ele colocou a suspeita dele. Que até então ele não falou o que era, né? Suspeita de Só falou que era grave. Aí ele colocou AME. Aí eu fui pesquisar. Misericórdia. Aí... Como bom Google. Ai, meu Deus, doutor Google. Fui pesquisar. Aí eu falei, é isso. Tinha certeza. Aí o Marcos falou, não, pode ser outra coisa. Eu falei, não, é isso. Tenho certeza, a gente precisa ir embora. A gente precisa correr, a gente precisa fazer as coisas. Só que aí ele engasgou de novo, foi pra UTI. Aí na UTI a médica já tinha cuidado de um paciente de vocês, inclusive de Osasco. E aí ela falou, é AME mesmo, você tem que estar preparada, vou chamar o neuro do hospital. Aí veio o neuro do hospital, falou a mesma coisa, sugeriu fazer aquele exame que eles dão gratuito no hospital. Sim. Só que aí o resultado saiu em 30 dias. Eu falei, eu posso pagar o laboratório para vir aqui? Resultado. Eu quero agora. Eu falei, eu não vou esperar. Se for isso mesmo, a gente não pode esperar.
E vocês já estão falando que não vai me dar alta? Aí ela falou, não, pode pagar. Eu paguei o Fleury foi, fez o exame lá no hospital, e em 10 dias saiu o resultado. Que foi dia 25 de outubro, de 21. Então ele tinha julho, agosto, setembro, 3 meses. 3 meses. 3 meses. E aí você recebeu essa notícia, ele precisou colocar a traqueostomia já de cara. Ele colocou antes do diagnóstico, porque Antes, ele por teve causa uma parada Eita, meu. lá no hospital. E aí o médico também, quando ele veio conversar comigo, ele falou, olha, paciente com AME faz traque gastro, você vai ter que estar preparada para fazer isso. É o kit. É o kit. É o kit AME. Quando chegar esse momento, você tem que estar preparado, porque você não vai poder negar. Você vai ter que fazer. Se você quiser ter seu filho vivo. É. Aí eu falei, tá bom. Aí ele teve a parada, ele falou, agora vai ter que fazer. Então a gente aproveita e já faz a gastro. Eu falei, tá, mas aí eu perguntei, e quem usa aquela girafinha, aquele negocinho no nariz? Ah, é paciente que deglute. O seu filho não deglute, então ele tem que fazer traque. Aí eu orei, porque aí era pra fazer, isso foi num domingo que ele teve a parada, e aí na terça eles iam operar uma menininha. Ela falou, então a gente tenta encaixar ele na terça. Uhum. Aí eu orei, eu falei, se for pra fazer vai dar certo. Aí no fim a menina não conseguiu operar, e quem operou foi o Theo. Eu falei, então é pra fazer. Aí Recebeu a resposta. Recebi a resposta. Foi dia 19 de outubro. Aí dia 25 saiu o diagnóstico. Aí quando saiu o diagnóstico, aí você vem. Contato de advogado, contato de neuro, contato de 1 zilhão de coisas. E aí foi quando eu cheguei no Dr. Rodrigo, que é o neuro dele hoje. Ele é muito bom. Muito bom. Ele é referência. Mas ele acabou comigo. Acabou comigo. Falou... Por quê? Porque ele falou que verdade. não precisava ter feito a tráqueo, porque hoje em dia, com a medicação, o último recurso é a tráqueo. Então, eles tentam fazer a VNI primeiro, se não der certo, entuba. Na extubação, se não dá certo, aí vai pra tráqueo. O Theo não chegou a fazer nada disso, ele teve a parada, já foi direto pra tráqueo. E aí eu já sabia que tinha algo errado, porque ele fez a tráqueo e ele continuou com desconforto. Eu falei, tá errado. Falei, por que ele tá assim? Você não falou pra mim que ele não teve uma parada como ele teve da outra vez. Mas eu falei, mas você falou pra mim que ia melhorar, mas ele continuou com desconforto. E era os parâmetros que não estavam ajustados de qualquer forma. Então, aí ele acabou meu mundo. Eu falei, e agora? Ele falou, agora eu não tenho o que fazer. Uma vez traqueostomizado, criança come e não tira traque. Aí meu mundo... Caiu de novo. Que aí vem a culpa, né? Porque fui eu que autorizei. Que aí eu falei pro Marcos, e ele falou, você que sabe... Pai, né, gente? A gente é pai. Você que sabe. Aí, quando você vê seu filho parando... Porque é isso, as merdas do Theo aconteceram na minha frente. O Marcos eu ficava durante o dia, o Marcos ficava à noite. À noite o Theo dormia. Graças a Deus, ele sempre foi muito bem de dormir, nunca teve problema pra dormir. Então, tudo que acontecia com ele era do dia. Então, as paradas, tudo era durante o dia. Então, eu que cuidava dele no hospital. Eu falei, então, e aí? Eu vi o menino parando, ele falou que eu tinha que fazer trago, eu fiz a trago. Aí ele veio falar, não tem o que fazer. Paciente traqueostomizado não tira mais na AME. Não tem como tirar, porque você precisa manter ele ventilado. Como que você vai manter ele ventilado com um buraco aqui? Aí veio a culpa 2. Já se perdoou? Hoje, mais ou menos. Pô. Porque hoje ele tirou, né? Mas a gente sempre fica. E se não tivesse dado certo, né? Mas deu certo, graças a Deus. Mas a culpa veio, não tem como. Você não tem culpa, você não sabia. Eu falei, tá, mas foi eu que autorizei. Eu podia ter ido atrás da informação melhor. Eu fui, mas... Os hospitais, os não estão preparados. Exatamente. Até hoje. Não estão preparados. Não estão preparados. Então, assim, eu questionei. E eu questionei, inclusive, o neuro que tinha o diagnóstico dele antes do hospital. E ele falou a mesma coisa pra mim, tem que fazer a tráqueo mesmo. Então, assim, a falta de... Eles ainda tiveram uma certa noção da doença, porque já tinham passado por isso. Do paciente. Que você vai muito no hospital hoje em dia, eles nem conhecem a doença. Então, assim, nesse sentido, a gente ainda estava um pouquinho na frente. Porém, não estava atualizado. Então, assim, hoje tinha medicação já, então tinha que esperar, né? Vamos tentar ventilar ele de alguma forma, porque o paciente como tem que ser ventilado, não importa como, né? Então, foi falta de informação, falta de atualização. E eles não estão preparados. E aí joga a informação pra você desse jeito. Tipo, e aí a gente que tem que decidir como pai. E a gente que tem que decidir como pai. Então, na hora, você vai fazer o quê? E eu não acho que, assim, hoje, pensando em retrospecto, salvou a vida do Theo naquele momento, certeza. né? Mas
Imagina se você fala, não vai fazer. E ele tivesse uma outra parada que ele não aguentasse. Porque, de fato, depois da traco, ele continuou com desconforto, mas ele não teve parado. Exatamente. Entendeu? Então, eu tento pensar assim. Pensa desse jeito. E que ele fez o papel dele hoje, né? De fazer história, tirando a traque, né? Que era o papel dele era esse. A história. O papel do Theo era isso. Mas Era esse. daqui a pouco a gente chega nesse assunto lindo, maravilhoso, que eu me empolguei no dia aqui, gente, que eu vou contar só depois. Beleza. Teve a tráqueo, bonitinho. Uhum. Como que vai cuidar dele em casa? Aí a médica, eu não sabia, né? E aí a médica falou que depois que ele tivesse estabilizado, a gente podia ir pra casa com home care. Eu falei, tá, e o que é home care? De comer? Eu não sei, nunca tinha ouvido falar nisso, eu não sabia que existia isso. Aí ela explicou que era uma empresa, que cuidaria do Theo, que me levaria profissionais pra cuidar dele, pra me ajudar a cuidar em casa e tal. Então ele poderia ter, sim, a vida em casa, uma hospitalização em casa. Eu falei, tá bom. Então, eu achei que não era possível, né? Então, eu fiquei mais aliviada de saber que teria apoio em casa, né? Engraçado que a outra mãe que gravou aqui com a gente um pouquinho antes, ela passou quase 6 meses ela cuidando do filho. Então, ela ficou 4 meses internada, olhou como que é o tratamento, como que é a técnica e ficou sem home care. Você já foi para casa Já foi pra casa com com home care. home care. E quais foram... Mas assim, a gente aprende tudo mesmo. Então, o último mês do Theo no hospital, as Você enfermeiras ficou não faziam nada com ele. Só a mãe? Só a mãe. Eu colocava dieta, eu instalava dieta. Elas davam medicação porque eu não podia mexer. Mas eu instalava dieta, eu dava o banho, eu trocava o curativo. Eu fazia tudo. Eu aspirava. Até porque é hospital, né? Eu não tinha paciência. O menino precisava aspirar, eu não tinha como vir. Aí Naquela hora, então deixa que eu elas já aspiro. deixavam tudo, porque elas ensinam também. Fala, você tem que ir preparado, porque você não sabe quem vai estar na sua casa. Então você tem que ir preparada. Falei, tá, porque aí já me colocaram um terror também de home care, assim. Falou, você tem que estar preparada, porque você não sabe, às vezes vai chegar um profissional lá que vai ter ideia do que tá fazendo. Então vamos lá. E aí eu fiz amizade com o pessoal lá, né? Muito tempo internado, não tinha como. E aí elas me ensinaram tudo. Então chegou no momento que elas não faziam nada, eu fazia tudo. Então, Só a medicação que é sua. só a aquele do medicação, o resto era eu. comigo. Aspirava, eu dava o banho, E você trocava acredita que todas as mães atípicas precisam ser criteriosas? tudo. Sim, com certeza. Se você não for, seu filho morre. E não é exagero. É isso mesmo. Então tem que saber fazer tudo. Principalmente casa e hospital. Sim, tudo. Tem que saber fazer tudo. Tudo, tudo, tudo. É bom ter ajuda. E aí também é isso. Teve um processo para eu conseguir me desapegar um pouco também De dessa adaptação, parte. né? Isso, de deixar as meninas fazerem as coisas, porque eu só queria fazer. Então tem todo esse processo. E até hoje eu sou assim com pessoa nova. Eu não consigo. Sabemos. Vocês bem sabem. Sou muito chata, mas, gente, eu já salvei... Criteriosa. Criteriosa, a palavra. Mas eu já salvei a vida do Theo desse jeito. Várias vezes. Então, assim, eu não vou abrir mão desse Sim. papel. Por mais que eu tenha uma cuidadora em casa, a cuidadora também vai ter que ter um treinamento, assim, absurdo pra ela ficar na minha casa. Mas, ainda assim, eu não quero abrir mão de algumas coisas que são minhas, que é minha responsabilidade. Quais? O banho dele, levar ele pra escola, buscar ele da escola. E o banho dele é meu. Eu só abro mão quando eu tô aqui hoje, por exemplo, o dia inteiro quando eu tô em casa. Mas de resto sou eu. Como faço. foi? É a rotina dele. Como foi chegar em casa com 4 pessoas desconhecidas, que é a equipe de enfermagem, mais umas 5, 6 pessoas que é da equipe interdisciplinar, você gerenciar toda essa loucura dentro da tua casa, que era só você e o Marco até então, vou sair, vou pro restaurante e de repente... Desesperador. Porque pra mim foi tudo ao mesmo tempo. Quando a gente teve o diagnóstico, eu tava em Jundiaí. Então, na verdade, a gente tava em Osasco com a internação dele, morando em Jundiaí, eu ficava na minha mãe. Então, quando a gente falaram pra mim da figura do home care, me explicaram o que era home care, a gente tinha vendido nosso apartamento, mudei pra Jundiaí pra morar em 3 cômodos. Então ela falou, você vai ter que mudar de qualquer forma, porque o Theo ficava comigo no quarto. Você precisa de um quarto pra ele. Sim. E aí a princípio, a gente só tinha a oficina em Jundiaí. E aí o Marcos estava cansado das idas e vindas, ele queria morar em Jundiaí. Falei, e agora? O que a gente vai fazer? A gente vai ter que mudar de qualquer forma. Nem que seja em Jundiaí, mas uma casa maior. E eu lembro que eu até tinha conversado com vocês nos dias que vocês foram lá visitar, e vocês falaram, olha, a região de Jundiaí é péssima pra profissional. Nossa, de profissional, misericórdia. Aí eu falei, meu Deus, e agora? E aí você falou, se você tiver a oportunidade de voltar pra lá, pra Barueri, pra aquela região, é melhor.
Eu falei, tá, e agora? O que a gente vai fazer? Minha opinião continua a mesma, tá? Jundiaí é péssimo. Péssimo de profissional. Aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Aí meu pai tinha uma casa em Carapicuíba e falou assim, olha, eu tenho essa casa que eu tô reformando, eu ia vender. Você quer morar aqui? Ela é terra, tem garagem, se você quiser morar aí, mora, e depois você vê o que você faz. E aí tinha 4 cômodos. Eu falei, tá bom, então eu vou pra lá. Então, fizeram a minha mudança enquanto eu estava internada. Eu não participei da mudança, porque eu não saía, eu não conseguia sair do hospital. Mas Não você, deixava. você não queria. Não deixava ninguém com TEL. Ah. Porque é isso. O hospital tem a enfermeira ali, mas a enfermeira vai fazer na hora que ela puder. Aí eu pensava, se acontecer alguma coisa com o TEL, a pessoa que vai ficar lá não sabe fazer as coisas com o TEL. E aí vai ficar dependendo da enfermeira. Então eu não conseguia. Falei, Olha não. a mente da mãe A mente atípica. também. Falei, não, porque se precisar aspirar, quem vai aspirar ele? Até chegar alguém pra aspirar ele, o que pode acontecer? Falei, não. Aí a minha mãe fez a minha mudança com a minha tia. Falei, arruma do jeito que quiser, do jeito que dá, depois eu vejo. Então quando a gente saiu do hospital, eu saí pra uma casa nova, porque eu também não tinha ido pra casa ainda. Nem conhecia nada. Nem conhecia a casa. Porque eu também não tinha coragem de mudar. À noite o Marcos ficava no hospital. Então, durante a noite, eu ia pra casa da minha mãe dormir na minha mãe, que era mais perto do que ir pra Jundiaí. Às vezes eu ia pra Jundiaí. Então, assim, eu não tinha coragem de mudar, ser a minha família. Caraca. É muito louco. Cabeça de mãe é muito louca. E aí eu falei, então, não vou. Então, eu vim pra minha casa, conheci a minha casa no dia que o Theo saiu de alta do hospital. Então, era casa nova, que eu não sabia nem onde estavam as coisas. Home care, com um monte de gente desconhecida. E o Theo, que eu não sabia o que ia ser, né? Então, Qual mês ainda vai piorar? dezembro. Ele saiu dia 20 de dezembro de 21. Pelo menos a gente passou o Natal em casa. Essa era a sua vontade. Era a minha vontade. Eu lembro da visita. Foi eu e a Juliana. Eu preciso passar o Natal na minha casa. Porque eu não consegui imaginar passar o Natal no hospital. E como foi graças a passar o Deus. Natal na sua casa? Com o Theo? Foi Por loucura. mais das loucuras. Foi loucura, mas foi muito bom. Porque eu tava cansada, eu tava esgotada do hospital. O Theo ficava num hospital que não era leito separado. Então era Nossa. aquela UTI coletiva, aquela bagunça, aquele barulho, morte, gente... Meu, é horrível. Eu não aguentava mais, eu tava super cansada. Eu tava quase desistindo, aí a advogada, vai, segura, vai que vai dar certo. Então eu tava muito cansada, muito cansada. Esgotada emocionalmente, fisicamente. E aí eu falei, sim, foi um alívio. Foi um alívio muito grande mesmo ir pra casa. Lari, quais foram os maiores desafios? Porque tem a Larissa, mulher. Tem a Larissa, esposa do Marco. Não tem mais. não só tinha a Larissa, a mãe do Theo. Tem a mãe do Theo. Como que... Não existe mais, não existe mais. Por muito tempo era só a Larissa, a mãe do Theo. Acabou, você não Aí tinha a como única coisa pensar em nada. É isso. só Só que eu tava em licença maternidade ainda, eu trabalhava home office com a pandemia. Você já trabalhava home Já office? trabalhava home office. Assim, o que eu trabalhava sempre teve modalidade home office. Mas era ou home office, ou escritório, ou cliente. Então, fazer home office não era uma novidade. Com a pandemia ficou 100% home office. Então, eu estava em licença de maternidade ainda quando tudo isso aconteceu. Então, ainda aconteceu isso. Eu voltei em dezembro para casa e em janeiro, dia 2 de janeiro, acabava a minha licença. Então, eu tinha que voltar a trabalhar ainda. Então, eu tinha 2 semanas que eu estava me ambientando Na casa nova, tudo que estava acontecendo. ao home care, e ainda tinha que voltar a trabalhar. E aí, eu tive que ficar trabalhando, que aí eu falei, e agora? E aí, até a advogada falou, um dos dois vai ter que abrir mão. Porém, eu não podia abrir mão do trabalho porque o meu plano de saúde era atrelado ao trabalho. Então ela falou assim, você precisa do plano de saúde, você vai ter que dar um jeito. Você não vai poder parar de trabalhar. Home office. Home office. E aí a empresa continuou no home office, apesar da pandemia for melhorando. A minha empresa hoje continua no home office. Então, eu continuei trabalhando. Eu falei, não sei como, mas vai ter que trabalhar, preciso do plano de saúde. E aí fiquei. Era um olho na tela, um olho no Theo. No Theo. Porque aí eu trabalho em cima do Theo, praticamente. Então, deu certo. Foi muito difícil no começo, mas aí depois a gente acostuma. Sentiu muita falta do Marco? Ou você sabia que ele estava fazendo o papel dele? Ele estava fazendo o papel dele. Ele sempre foi, né? Ele sempre foi mais... Os dois trabalhavam fora, os dois trabalhavam. Então a gente sempre chegou tarde. Eu trabalhava em São Paulo na época, quando era presencial também. Então a gente sempre teve esse distanciamento. Ele sempre trabalhou de final de semana. Então não era novidade pra gente.
Só que agora a gente tava numa dinâmica diferente, Totalmente, né? Diferente. que sobrou tudo pra mim. Mas era o papel dele. O papel dele era trabalhar fora e o meu papel era trabalhar em casa e cuidar do Theo. Mas muito difícil, muito cansativo. 24 horas, 7 dias por semana, vida de cuidador não tem vida, né? Não tem Não é vida. fácil, você não dorme, você não... É isso. Aí você acostuma. Você não viaja. Não viaja, você não passeia. Faz. Eu não fiz... A última viagem que eu fiz foi em 2019. Que foi o ano novo que a gente viajou junto. Foi a última viagem que eu fiz. Não, e aí, depois disso, agora o Theo está estável, mas eu ainda não tenho coragem de sair e deixar ele... E você, dentre as mães, você é a muito mais criteriosa. Pode ser. Muito. Eu sou. Mas muito. Eu sou. Eu acredito que é por isso que o Theo vem tendo muito sucesso e poucas infecções. Infecções. Porque você... Caxias, né? Sou. Poxa, não faz isso, não vou fazer porque eu sei o que vai me dar, eu que vou sofrer as consequências, então eu prefiro ficar quietinha no meu canto. Sim, eu abri mão da minha vida. E o que é isso? Não passear, não viajar, não sair, não fazer nada. É depilar em casa. É depilar em casa. É isso. Caracas. Pode ser que eu esteja errada? Pode ser. Mas eu não consigo ser diferente. Então, eu prefiro que ele fique bem do que eu ficar livre. E com alguma culpa. E qual a culpa? Já tem uma, né? Já tem um monte. Culpa que a gente mais tem, ainda mais a maternidade. Ô Lari, e como que foi esse processo do Zolgensma, da retirada da tráqueo, dele falar as primeiras palavras? Cara, eu acho que o Zolgensma pra mim foi meio curso natural, assim. Eu não fiquei, assim, tão empolgada. Eu fiquei aliviada de não ter que arrecadar 12 milhões. Foi só isso, que tipo... A operadora liberou. Foi pelo SUS o dele. Foi pelo SUS. Foi pelo SUS. Obrigado, Sistema Único de Saúde. Foi. A medicação dele paralela é pelo plano de saúde. Mas o Zolgensma foi pelo SUS. Então, assim, era desesperador, mas assim, eu não perdi meu sono por isso. De verdade, assim, conseguir o Zolgensma, fazer campanha, não fiz campanha, quem fazia campanha era o Marcos, que a gente teve uma troca muito impressionante nesse processo também, porque o Marcos sempre foi mais um introspectivo e eu era mais extrovertida, comunicativa. E durante o diagnóstico do Theo, os papéis se inverteram totalmente. Você ficou mais... Eu não conseguia falar com ninguém. Não conversava com ninguém, não conversava com minha mãe, não conversava com ninguém. Não saía pra lugar nenhum no começo. E quando eu ia, eu me sentia um animal estranho fora do seu habitat. Então eu não conseguia interagir nas festas de família, não conseguia. Não conseguia conversar com ninguém. O seu habitat era... Era dentro de casa com o Theo. E o Marcos, como ele teve que ir fazer a campanha, ele foi à frente da campanha do Theo... Aí ele conheceu o político. Nossa, ele deslanchou. Que quando eu vi o Marcos naquele papel, eu falei, não é meu marido. O Marcos não abria a boca, gente. O Marcos não falava nada, ele só dava risada. Não conversava. A dor de um pai. Ele se transformou, assim, muito também. E eu fiquei nesse papel mais retraída. Não conseguia conversar. Porque... o meu meio que eu vivo hoje, ninguém entende o que eu passo. Então, por que eu vou conversar com aquelas pessoas se elas não entendem o que eu passo? E aí eu não tenho assunto pra elas, porque meu assunto é médico, é enfermeira, raio-x, é Rocefin. O dia inteiro, eu falei, não tenho o que conversar, entendeu? Então, e eu só vivia aquilo, eu não saí. Você é uma mãe atípica, ativa dentro dos grupos das mães atípicas? Ou você... Porque eu tenho mãe que ela não participa dos grupos porque... ela não quer pegar o burburinho, ela prefere ficar... Eu já fui mais. Eu ainda tenho um grupo do Inami, que eu ainda participo, mas eu quase não leio. Às vezes eu interajo lá, mas eu já fui mais. Hoje eu não consigo. Eu me afastei. Talvez isso tenha prejudicado um pouco o Theo, nessa questão de interação de crianças com a mesma doença, que eu fiquei com culpa também por isso, mas eu não consigo. Eu não conseguia. Porque... não tem como você comparar. É inevitável a comparação. E aí eu via meu filho de um jeito, as outras crianças de outro jeito. Eu falei, por que eu tô fazendo de errado? Aí vem outra culpa. Porque eu trabalhando, eu falei, eu preciso trabalhar, eu preciso do plano de saúde do menino. E aí eu trabalhando não consigo desenvolver o menino como deveria. E aí eu achava que ele não tava chegando num certo tempo porque eu não tava conseguindo. Aí, até hoje isso. Mas
Aí eu falei, não consigo, porque eu não quero ser aquela pessoa que involuntariamente manda coisa ruim pras crianças, porque as crianças não merecem. Cada um teve um tempo de medicação, cada um teve um tempo de diagnóstico, cada um tem um tempo pras coisas. Eu falei assim, eu sei disso conscientemente, mas quando você compara o seu filho, você tá mandando energia negativa involuntariamente. Eu falei, então eu prefiro me afastar pra não ser essa pessoa ruim que fica mandando coisa negativa, mesmo que eu não queira. Mas quando você compara, você fica, por que ele faz e ele não faz? Quando você se questiona dessa forma, você tá jogando coisa ruim pro universo. Então eu falei, eu prefiro não me afastar um pouco. Me arrependo, talvez, por isso, porque aí eu me afastando, acaba que ele não tem interação com crianças com deficiência, com crianças com... O ambiente que No você fala, ambiente, né? isso, ele não tem. Tipo, tirando quando a gente teve Os encontros. os encontros, ele não tem, assim, ele não tem ninguém com deficiência à volta dele, assim. E é importante pra ele ter essa noção de que ele pertence ao mundo, que existem pessoas diferentes também. Mas eu tive que me afastar por isso, porque a comparação tava me levando pra um buraco de novo que eu não queria. Caraca. Então eu preferi me afastar. Inconscientemente, você ia pro fundo do poço de novo. E eu falei, as crianças não merecem, né? Por mais que eu não deseje o mal, quando você se questiona, eu acredito que você acaba... Você já tá abrindo, Já tá abrindo. uma porta pra isso acontecer. Isso. Então você não ficou... Você ficou tranquila com o Zongensma. Fiquei porque eu sabia que ia dar certo. Eu sabia, não era uma coisa que tirava meu sono. E eu não ia fazer campanha, porque eu não tinha estrutura para fazer campanha, eu não conseguia falar com ninguém, muito menos ir pro Instagram, ir pra rua, pedir dinheiro. Eu falei, gente, eu não vou, vai dar certo, se Deus quiser, o processo vai dar certo. Então eu tava super tranquila com o Zongensma. Então quando saiu a liminar pro Zongensma, eu fiquei aliviada de não ter que me preocupar em arrecadar milhões, né? Quantos? 12? 12 milhões na época tava. 12 milhões. Uma dose. Uma dose. É dinheiro, hein? É dinheiro. É dinheiro demais. É muito dinheiro. Você acredita que o Zongensma foi um divisor? Ou foi uma das melhores coisas que aconteceu dentro dos 5 anos? Eu acho que foi o que possibilitou ele tirar tráqueo. Porque, assim, o Zongensma, ele é a terapia genética, né? Então, o corpo dele começou a produzir aquilo que ele não tinha. Então, o que ele perdeu, na teoria, não se recuperaria mais. Mas aí, com as físicas, ele foi evoluindo. O que eu achei que melhorou muito com o Zongensma dele foi essa parte respiratória dele. Então, eu acho que foi isso que possibilitou ele tirar tráqueo. Mas assim, não teve uma virada de chave. Nossa, agora ele começou a andar, ele começou a... Não, mas ele deu uma estabilizada. Eu acho que foi isso que possibilitou ele ficar bem pra gente conseguir tirar a tráqueo dele. A gente pode dizer, eu posso até me arriscar, mas foi a primeira criança no Brasil com AMI tipo 1 tirar a traqueostomia. Não se arrisca, não, é verdade. A verdade, a primeira criança que tomou o Zongensma. E que é conhecido do mundo mesmo, porque na época no a gente... congresso, não foi? Isso, a gente conversou com o Miguel, de Portugal, e o John Barr, dos Estados Unidos, e eles tinham muito expertise de tirar a tráqueo em pacientes com AMI2, que são pacientes mais velhos, que... Lá, na verdade, eles também não traqueostomizam assim, né? Então, eles tentam a VNI, eles têm pacientes muito velhos. Vão até a última hora. Vão. Então, eles estão acostumados a fazer, por exemplo, os pacientes deles usam a VNI, que é a ventilação não invasiva, e por um quadro respiratório teve que colocar tráqueo. E aí, depois, eles revertem. Então, ele falou que basicamente é isso que eles fazem. Então, são com pessoas mais velhas também. Então, não é nem paciente AMI1 que eles fazem com AMI2. AMI2, 3... Então, ele falou pra mim, aí quando a gente explicou o que a gente tava fazendo, ele falou, cara, o John Barr foi mais... Ele ajudou mais, ele incentivou mais a gente. Ele falou, não, vocês estão no caminho certo, vocês tinham que fazer o que tinham que fazer, tem que tirar. Não espera até os 2 anos, ele tem que tirar até os 2 anos, depois vai ficar mais difícil. E aí a gente foi. E a importância, o Zongensma é bom, legal... Mas ele não faz milagre sozinho. Exatamente. Não faz. Não adianta você dar medicação e a gente tem provas. Eu conversei muito com uma mãezinha do Canadá e ela falou isso, que lá você tem estrutura muito melhor do que no Brasil. Então, você quer um remédio, toma um remédio. Você não tem essa burocracia daqui. Porém, lá não tem profissionais. Não tem terapia. Então, o menino tomou o Zongensma muito cedo e o menino não fazia 1/3 do que o teu fazia. Porque não tinha estímulo. Então, ele não faz milagre sozinho.
Zongensma e a equipe multidisciplinar. Eu quero falar um pouco sobre a equipe. É a equipe multi. Qual foi a importância? Como que a gente pode levantar essa bandeira para esses profissionais que são especialistas em doenças neuromusculares? Sem eles, o TEL não faria nada. A equipe técnica vamos colocar, entre aspas, não é básica. Ali vai ter aspiração, mas a equipe multi, ela precisa ser crucial. Precisa ser especialista. Porque eles não conhecem a doença. Você vai num cara que não conhece a doença, ele vai fazer o quê? Vai quebrar ou vai fadigar a criança. Então você tem que estimular a criança, mas você também tem que respeitar essa parte da fadiga dele. Então eu acho que a equipe do TEL no todo é maravilhosa, assim, tipo, não tem o que falar. Eles fizeram acontecer, elas arriscaram, porque não tem protocolo, não tem protocolo de como fazer. Vamos na intuição e olhando pro TEL. Você confia na gente? Falei, confio. Então vamos. A gente vai tirar a traca do seu filho. E vamos. Falei, tá bom. Então vamos, eu confio em vocês. Bora. Porque elas nunca iam fazer alguma coisa pra arriscar a vida do TEL. A gente já tava junto, já tinha mais de um ano. Mais. Então, assim... Mais de um ano. Doutor Fabrício orquestrando tudo. Foi. A físio e a fono Eduardo à frente. também veio ajudar com... Eduardo fazia as avaliações trimestrais, que a gente faz até hoje. Fazia a questão da ventilometria. Porque a gente fazia os testes, mas a gente não tinha os equipamentos para saber se estava dando certo, né? Então ele vinha, a gente fazia os testes, mas a cara e a coragem foi a físio e a fono. Essas... E eu arrisco a dizer... Risco não, né? O ano que vem a gente completa 15 anos. De Dedicare? De Dedicare. Oh, que maravilha. E aí eu vou fazer um documentário e eu quero falar muito sobre essa história do TEL. Porque é um grande marco para doença neuromuscular. E é pouco falado. Pouco falado. Não existe, é que nem eu falei, na literatura eles têm os casos mais velhos. Tipo então, assim, o desafio era justamente esse. Como que você vai manter a criança ventilada sem sair o vento por aqui e manter o pulmão dele expandido? Porque a doença do TEL é isso, ele precisa manter, a musculatura dele é frágil, então ele precisa manter ele ventilado. Então era um risco, mas a gente tinha que tentar, porque aí quando a fono trabalhando ele, ela falou, ele tem passagem. E é isso, ele nunca chegou a fazer nunca tentaram a veneno nele, então a gente não sabia se ele sabia respirar pelo nariz ou não. Então ela falou assim, ele tem passagem, eu tô conseguindo ver que ele tem passagem, vamos fazer o exame. A gente fez o exame, ele não tinha nada por dentro, nenhuma lesão. Ela falou, vamos tentar. E foi. E quando tirou a traque, você falou assim, eu já sabia. Na verdade, eu tinha muito medo. Eu sou uma pessoa religiosa e também acredito muito nessa parte espiritual e de energia. Apesar de ter uma religião específica, eu acredito muito nessa parte mais espiritual. Então, assim, eu tinha muito medo, porque não estava dando muito certo. A gente foi 1 ano nesse processo, então era um passo para frente, 2 para trás. E aí eu ficava me questionando. Nossa, eu lembro. Puta, foi Larissa, muito difícil. Eu ficava me questionando. Lembro. Será que eu estou fazendo algo para tentar minimizar a minha culpa e estou forçando algo que não deveria ser e acabar perdendo meu filho nesse processo? E aí eu aceito ele do jeito que ele é e vida que segue? Ou se realmente é para acontecer? Então eu tinha essa dúvida de quando estava dando tudo errado, eu falei, e aí, tá vendo? Não é para ser. Por que eu tô forçando algo que não é para ser? Então eu tinha muito medo, mas a resposta espiritual veio e aí foi quando eu acalmei meu coração. Quando for para dar certo, vai dar certo, as coisas vão fluir. E realmente, deu muito errado. De briga com o hospital, de briga com o médico, muito errado. E quando finalmente aconteceu, eu não acreditei. Porque aconteceu tão naturalmente que era como se eu tivesse ido para o hospital fazer um procedimento e voltei. Eu fui com uma mudança pro hospital, inclusive. Todo mundo orando, todo mundo doido naquele dia. Meu Deus, manda a notícia. Foi, inclusive, judicializado. Pra gente conseguir fazer isso, eu tive que entrar com outro processo. Mas aí, eu fui com uma mudança pro hospital, porque eu esperava ficar no hospital pelo menos 1 semana. Eu saí em 3 dias. Então, assim, foi muito natural. As coisas, realmente, quando deu a semana pra ele fazer, foi tudo muito natural, assim. Então, realmente era pra acontecer e, graças a Deus, deu certo. Estamos aí já com 3 anos. Qual foi a primeira palavra que ele falou? Você lembra? Ai, foi vó.
Não foi mamãe, gente, foi vovó. Mas eu fiquei muito feliz. Minha mãe ficou assim, porque ele falou. Inclusive, acho que eu não tava em casa, se eu não me engano. Ele falou, vó, minha mãe que estava em casa. E aí ela falou assim: meu Deus, a Larissa vai ficar muito brava, vai ficar chateada. Porque Eu ele que falou, fiquei vó. lá na UTI. Ele tinha que falar mãe. Aí quando ela me contou, eu fiquei muito feliz. Legal. Por quê? Você vem com o diagnóstico, você vem com mais um zilhão de coisas. Então falaram que meu filho não ia falar, que meu filho não ia andar. Realmente, ele não anda ainda, mas ele fala E vai pra escola. e vai pra escola. Então, assim, ele falar a palavra... É isso que a gente fala. Todo mundo, mas... Falei, gente, não é vitimizando, não é... Mas a gente tá num mundo totalmente diferente. Eu falo que eu vivo num mundo totalmente diferente. Então, ele falar vó... Eu tô muito feliz. Tô nem aí se foi mãe, pai, vó. Podia ser até o nome da enfermeira. Ele tá ali com a pessoa que ele convive. Ele falou. Eu fiquei... Era uma das outras coisas que eu ficava muito mal quando ele colocou a traca, que eu não conseguia dormir. Porque eu tinha medo de acontecer alguma coisa com ele e eu não escutar. Porque ele não emitia som nenhum. Porque ainda colocou traca com Cuff. o Cuff. Eu falei, meu Deus. Aí quando ele voltou do centro cirúrgico, que eu vi meu filho daquele jeito, eu falei, meu Deus. E agora? Não vou ouvir a voz? Não vou ouvir a voz. Se ele chorar, se acontecer alguma coisa, eu não sei. Quando que você começou a dormir realmente? A gente nunca mais dorme, né? Difícil. Até hoje. Até hoje. Até hoje. Porque eu lembro as meninas, nossa, a mãe vem direto aqui à noite. A mãe não dorme. A mãe não dorme. A mãe agora, eu não levanto, mas eu tenho a câmera, né? Abre o olho. Tá eu bom. abro o olho, olho a câmera, tá bom, vou dormir. Se eu escuto um A dele, eu já acordo. Não dorme. Os primeiros meses foram muito piores, né? Porque até eu confiar nas pessoas que estavam na minha casa, ainda tinha Demorou essa questão muito do tempo, Cuff. assim, Muito tempo. eu lembro disso. E o Cuff, que ainda tinha isso, né? Então eu comecei a dormir um pouco melhor quando ele tirou a traga e começou a falar. Caceta. Foi. Demorou. Porque aí é isso. Hoje eu falei, ele vai emitir o som. Eu consigo acordar com o som dele. Entendeu? Mas até hoje é isso. Eu acordo com qualquer barulho, qualquer coisa. Eu tô... E a escola? Qual o Ah. sentimento? A escola foi outro... É outro desafio. A Outro socialização. As pessoas entenderem a sua patologia. Mostrar... Tem que ficar se explicando. Tem que ficar se explicando. E eu consegui ficar 2 horas longe dele. É sério. Era o neuro vinha falar pra mim de escola. Eu falei, eu não vou colocar ele na escola. Ah lá, criterioso. Não vou. Não Sou vou. criteriosa. Ele falou assim, mas Larissa vai ser... Eu falei, não vou colocar ele na escola. Ele vai pra escola se ele for pra escola, quando ele for obrigado. No pré. Ou a escola vem aqui Ou em a casa. escola vem aqui em casa. Eu falei, não vou pôr ele na escola. Eu falava pra ele, não vou. Eu falei, não vai pra escola. Não vai pra escola. Não ia, por mim. Mesmo agora? Não, aí Agora teve você- uma virada de chave também, porque é isso, eu não fiquei totalmente fora. Aí eu vi umas mãezinhas falando sobre escola, não sei o que, eu falei, quer saber, eu vou procurar. Vamos ver. Vou me arriscar. Aí fui procurar escola e aí eu já tinha desistido. Eu falei, não vai mais pra escola. Porque é isso, você vai na escola, você só fica ouvindo as coisas, ou a escola não Você está se sentiu preparada. acolhida? Não, nenhuma. Só na escola que ele tá hoje. Fala mais. Nenhuma. Ou eles já falavam assim de cara, a gente não tem estrutura para receber seu filho. Mas eles são obrigados, né? Mas é isso, não tem estrutura. E aí eu fiquei com isso na cabeça. No primeiro exame que a gente foi, tinha os pais da Mari, que uma é juíza. Sei quem que é de Brasília, se eu não me engano? Não, eles são aqui de São Exato, Paulo. São Paulo. Ela é juíza e ele é, enfim, promotor, alguma coisa assim. E aí eles falaram sobre... E aí eu participei da palestra, que eu queria entender essa parte da inclusão escolar. E aí a filha deles é um homem, tipo, também mais velha. Então ela tem mais comprometimento, assim, e ela vai pra escola. E aí eu fui na palestra, e eles, como juízes e promotores. E aí eles falaram assim, olha... Que aí perguntaram como saber a escola pro seu filho, o que fazer quando a escola fala isso, que não tá preparada, que não sei o que. Ele falou, olha... Por lei, eles são obrigados a aceitar o seu filho e adaptar a escola para o seu filho. Mas, como pais, você colocaria o seu filho numa escola que ele já falou que não está preparado para receber o seu filho? Mais uma responsabilidade para E eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, de fato, realmente, Mas, a gente pode brigar, a gente sim. pode ir pro processo, que a gente vive Mas de eles processo. já falaram. Mas eles falaram, vale a pena você
Você confiaria ficar nessa escola com seu filho? Se você quiser entrar com um processo, se você se achar lesionada, ok. Mas eu não colocaria meu filho ali. E ele falou que, de fato, a filha deles, eles colocaram numa escola que eles se sentiram acolhidos. Que a escola falou, a gente não tem a estrutura, mas a gente vai dar um jeito. A escola fez até rampa pra menina. Legal. Então, assim, você vai ficar naquela já escola. sentiu acolhida, Exato. abraçada. E quando eu fui ver as escolas, eu já fui fazendo esse filtro. Escola que tinha adaptação, você já vai fazendo o filtro, né? Então, tem elevador, não tem elevador, tem rampa, não tem rampa. Eu já fui fazendo esse filtro, dentro do raio que eu queria que ele ficasse. E aí eu fui vendo, pesquisando, aí você vai fazendo os cortes, né? De preço, de localização, de adaptação, de acessibilidade. E fui visitando escolas. Aí na última escola que o cara falou desse jeito pra mim, eu falei, olha, não tem como você receber seu filho aqui. Nossa, curto e grosso. Curto e grosso. Aí eu saí de lá chorando. Que é isso, gente. A gente surta, a gente chora, a gente resolve, depois a gente surta de novo. E aí eu falei assim, aí eu fui, aí nesse dia, o Marcos não tinha ido comigo, e aí depois a gente tinha mais, no outro dia eu tinha mais 2 ou 3 escolas pra ir. Aí ele não conseguiu ir nas primeiras escolas, também foi a mesma coisa, um horror. Aí eu saí de lá e ele falou assim, eu consigo te encontrar na última escola. Eu vou direto pra lá, a gente se encontra lá. Eu falei, tá bom. Aí quando ele chegou ali, e aí? Eu falei, eu não vou falar agora. Porque se eu falar, eu vou começar a chorar. A gente tem um horário ali. Aí eu fui segurando o choro. Aí ele entrou, a gente conversou, tal, aí expliquei o script todinho pra diretora. E aí ela falou assim, tá. Aí a gente foi conversar, ela falou, você me falou do que você precisa, do que... Eu falei assim, mas isso eu já falei pra você, a gente adapta, né? Então, o que você precisar, o que eu quero saber de você. Você tá preparada? Você gostou da escola? Você acha que a escola está pronta para receber seu filho? Aí eu comecei a chorar. Porque foi a primeira pessoa que perguntou se eu tinha gostado da escola e se eles tinham um ambiente, sabe? Tipo, se importou em perguntar se eu tinha gostado e o que eu precisava deles. Desse jeito. Aí eu comecei a chorar. Aí ganharam ali. Ganharam ali. Eu falei, então vai ser aqui que ele vai ficar. E eu já tinha... a única coisa que eu falei pro Marcos, eu falei, eu não vou falar agora, porque senão eu vou começar a chorar, mas eu já te adianto que o Theo não vai mais pra escola. Eu falei pra ele desse jeito, antes dele entrar nessa escola. Eu falei, ele não vai mais pra escola. Coitado do Marcos também, aí ele, mas viu, por quê? Eu falei, depois a gente conversa. Mas ele não vai mais pra escola. E eu já não queria colocar ele na pública, porque sim, me falaram, a pública é melhor pra questão de acessibilidade, adaptação, mas é muita criança, cara. Eu falei, como que eu vou colocar um menino com 40 crianças? Eu falei, eu não vou aguentar as ver ele. Infecções, muita eu falei, coisa. Não, eu não vou. Eu falei, eu consigo pagar a escola pro menino. Eu falei, eu não vou colocar ele no público. Pode ser melhor? Pode. Nessa questão de acessibilidade, porque realmente falaram muito bem da escola pública nesse sentido. Eu falei, mas cara, eu não vou colocar um menino com 40 negros na sala de aula. Se eu posso colocar ele numa escola que ele vai ter no máximo 10 amiguinhos. Nossa. Eu falei, não vou. E ele se sentiu bem? Theo, filho. Ele é maravilhoso, né? Ele se adapta assim. Ele tem a rigidez dele. Sim. Mas ele adora a escola. Ele chora pra ir pra escola. Caraca. Se eu falo, não, você não vai pra escola hoje. Mas por quê? Eu quero ir. Não que ele faça tudo como ele deveria, mas ele gosta. Outra coisa. Mas ele gosta de ir pro ambiente, dos amiguinhos, né? Da escola. Ele se sente muito bem na escola. Então, assim, a escola inteira. Hoje eu chego, porque é uma logística. Eu levo a casa. Então eu chego, eu já descarrego a casa, o tio da escola leva pra mim. Legal. O tio da escola, da portaria, ele leva as coisas dele pra mim e aí eu entro com o Theo. Na hora de ir embora, a mesma coisa. Ele traz as coisas pra mim e eu ponho no carro. Então, assim, começa ali, ó. Na entrada da escola, o pessoal já... O atendimento e o acolhimento que você precisava. Exato. Então, assim, foi uma boa decisão, apesar da minha resistência. E foi isso também, né? E aí, agora? Falei, e agora? O Theo não tá aqui. Vou cuidar de mim. Ferrou. Não, eu falei, ferrou. Ai, meu Deus. Como que eu vou controlar ele? Eu não tenho câmera na escola. A escola tem câmera, mas eu não tenho acesso à câmera da escola. Falei, e agora? Tive que confiar. Foi difícil. Foi difícil. Mãe atípica sofre. Sofre, não tem como. Pelo menos pra mim, é muito difícil. Olá, Ari. A gente tá chegando no final. Eu quero que você olhe para essa câmera e manda uma mensagem para aquela mãe que deve estar recebendo o diagnóstico naquele mês, naquele momento. Para aquela mãe atípica que se sente invisível também
e sem rede de apoio? Eu falo que, no geral, apesar da falta de rede, assim, eu tenho rede ainda, né? Eu tenho minha mãe, que consegue me ajudar. Então, eu sei que eu estou num lugar de privilégio. Porque a gente tem recursos financeiros para cuidar do Theo, a gente tem recursos para dar tudo que ele precisa. Apesar dos trancos e barrancos, eu tenho alguém que consegue ficar na minha casa. Então, assim, eu não sei como seria sem o que a gente tem hoje. Então, a gente tem estrutura, pode melhorar, óbvio, mas a gente tem que cuidar da gente. Não tem como. Eu sei que o diagnóstico é muito difícil. A gente acha que não vai ter vida, que não vai ter luz no fim do túnel, mas vai ter. Uma hora vai estabilizar. A gente acostuma com a rotina, sem dormir, com 1 zilhão de coisas para fazer. E a virada de chave para mim foi quando eu comecei e realmente falei, não, agora eu preciso pensar um pouco mais em mim, porque eu tava num ponto que eu não aguentava de dor. Joelho, nas costas, já tinha ganhado muito peso. Você emagreceu, né? Emagreci e já engordei de novo, porque é isso, né? A nossa vida, o menino começa a ficar doente, a mãe vai pro saco. Mas tem que cuidar. Então, pra mim, o essencial hoje foi a academia. Show. Não deixo de treinar todos os dias, 6 horas da manhã, abrir mão de sono. Mas foi o que me fez aguentar, porque é isso, o nosso filho não anda. Você tem 1 zilhão de coisas pra carregar, é tudo pesado, é tudo você, fora a criança. Então, tem que cuidar, tem que dar um jeito. A gente abre mão de tempo, de sono, mas vai. Porque realmente foi o que... Eu ficava muito doente. Muito doente. Era infecção de urina, infecção de garganta, alergia no olho. Era muita coisa, Era né, muita Larissa? coisa, era Muita recorrente. coisa. E aí o meu médico sempre falou pra mim, cara, você precisa comer melhor. Você precisa ir pra academia. E eu falei, o que a alimentação tem a ver com isso? O que a alimentação tem a ver com infecção de urina? Eu falei, não tem nada a ver, tá louco. Falava isso pra ele, eu falei, você tá doido? Uma coisa tem a ver com outra. Eu falei, o que a academia vai me ajudar na infecção de urina? Eu falei, não tem nada a ver. Imunidade, Cara, já forte. exato. Me deixar forte. Então, hoje meu corpo é 100% funcional. Eu aguento Theo, eu aguento cadeira de rodas, eu aguento tudo. Não Uma mãe sinto forte. não sinto dor, que é o mais importante, e consigo. Então, eu acho que no momento que der pra respirar, a gente tem que se cuidar. Não tem como. E é pra saúde mesmo e pra você conseguir cuidar do seu filho. Porque se não fosse isso hoje, eu não sei se eu aguentaria o Theo. De verdade. Eu ainda não faço a dieta como eu deveria, mas... Tá no caminho, né, Lara? Mas Tá no caminho. uma hora eu chego lá. Que legal. Adorei. Você viu? Nem chorou. Já, mais ou menos. Chorou, foi Chorei super de bonita. boa, foi super tranquilo. A gente tranquilo. conseguiu mandar uma mensagem legal para as mães que precisam ouvir, né? Principalmente essas mães atípicas, e essa é a missão da Dedicare. Levantar a bandeira de vocês, principalmente das doenças neuromusculares, na qual a gente é muito especialista. E obrigado pela sua participação. Vai embora pra academia e depois vai cuidar do Theo. Tá bom? Isso. Lari, Obrigada. muito obrigado. Obrigada. Turma, muito obrigado. Esse podcast vai sair agora, no mês do Dia das Mães, especial para você, mãe atípica.